Olá, pessoal. Dando prosseguimento à trajetória do derradeiro assunto que nós tratamos, então nós vamos buscar agora dar um passo, um salto de qualidade em relação ao modelo atual, não é? Depois do ônus da prova, né? Nós já discriminamos isso, não é? Nós falamos da prova na sua essência, né? Não podemos ir mais além do que nós já falamos, por conta nós já entramos demasiadamente em alguns assuntos do próximo período, mas isso vai nos ajudar, efetivamente, de modo que resta-nos também estabelecer ainda, até por critério de continuidade, né? Nós temos tempo ainda, de trazer um modelo novo que trata da contestação. A contestação nada mais é, se nós formos fazer uma leitura do Código de Processo Civil, lá na dicção que se estabelece no artigo 335 e seguintes, né? Ele vai até o 340 e poucos. A contestação sempre está ligada ao réu. Então, o réu ou quem esteja no polo pacífico. É dizer, a contestação é a resposta do réu. Então, o réu pode ser o réu principal, por exemplo, você move uma ação contra a empresa ABC, então ela é ré. Mas se você mover uma ação contra a empresa ABC e aí uma outra empresa, seria TX Limitada, essa segunda empresa será litisconsorte. Apenas para vocês entenderem. O réu, não é aquele que você primeiro nomina numa ação. Vem perante Vossa Excelência apresentar ação de cobrança ou ação ordinária de cobrança de danos ou coisa parecida contra a empresa ABC. Ela é a ré principal. E, na condição de litisconsorte, a empresa TX Limitada. Ora, o litisconsorte é aquele que é corresponsável, ao menos em tese, pelos direitos que o autor está postulando em relação ao réu. Então, é como se houvesse da seguinte maneira: ou os dois serão responsáveis pelo aquilo que você está cobrando, ou o juiz afastará um dos dois, o réu ou o litisconsorte, ou ele manterá os dois, manterá o réu e o litisconsorte. Ok? Eles podem ser responsáveis solidários, por exemplo, o juiz condenar os réus a pagar ao autor a importância de R$5.000, né? De forma solidária, quer dizer, cada um vai arcar com R$2.500, relativa aos danos sofridos pelo defeito encontrado em determinado equipamento eletrônico, né, vendido por um e negociado pelo outro, como é o caso dessa empresa Mercado Livre, americana, em que elas intermediam a venda, né? Elas colocam um anúncio, mas, na verdade, o produto, às vezes, vem de um terceiro. Ok? Ou então, simplesmente é o seguinte: afasta-se o réu, que era apenas o intermediador, e mantém-se o litisconsorte, que foi a empresa que forneceu o produto. Na verdade, apenas para esclarecer, porque isso é muito comum hoje, quando há essa correlação, e nós estamos vendo muito isso na internet, né? Empresas que anunciam um produto e você compra para ela tira uma taxa de serviço, sei lá quanto eles usam, né? Fala-se aí em torno de 10%, ela tem uma corresponsabilidade com a empresa que forneceu o produto. Então, se o produto veio com defeito, você vai mover contra as duas. Porque ou o julgador dará o direito de a empresa que divulgou o produto e ela é corresponsável, é bastante observar o Código de Defesa do Consumidor, né? A responsabilidade é objetiva. Ou seja, não adianta dizer, não, eu só anunciei o produto. Não, você estava ganhando. Se você colocou lá no seu sítio eletrônico que você estava vendendo uma geladeira, etc., e na hora de entregar, a nota fiscal veio em nome da empresa, né, TX Limitada, você é corresponsável. Né? Se a empresa que vendeu o produto não assumir o risco pelos danos que porventura possa ocorrer, e geralmente ocorre o quê? O que a gente chama de vício oculto. Né? Às vezes vem um problema que o consumidor ele não consegue identificar. Né? Você compra uma geladeira, compra um fogão, compra um aparelho celular. Então, aquele que coloca o aparelho, né, o produto, né, ou ele presta o serviço de intermediar, ele é corresponsável
pelo fornecedor, não é? Ok? Porque, na verdade, quem coloca o produto, e a gente está vendo isso aqui, Mercado Livre, Americana e tantos outros aí, eles são corresponsáveis. E o fornecedor do produto, na verdade, né? Porque eu tenho um fornecedor de serviço, que é aquele que intermedia, e tem um fornecedor do produto, né? Que ele pode ser até o fabricante, né? Então, fornecedor e fabricante. Então, a responsabilidade é a mesma. Quando eu me vinculo a divulgar num site meu um produto que eu não tenho e que eu pego de terceiros, né? Tá? Às vezes a gente compra um produto achando que ele... Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de verificar esses produtos, porque às vezes o produto ele está em outro país. Eu já tive o caso que eu precisei entrar com ação contra uma empresa famosa aqui, né? Porque eu comprei um produto que era uma tosqueadeira, né, para tirar lã de carneiros, etc., né, por conta até da temperatura, e comprei numa determinada empresa, né? Houve um desconto e tal, mas quando eu percebi, né, o produto vinha da Austrália. Aí o que aconteceu? O tempo de entrega foi ultrapassado, né? Prometeu-se em 10 dias úteis e chegou com 45 dias. Eu pedi a devolução do produto, do valor, né? Para desistir da compra, já tinha passado os 10 dias, e não foi respondido. A resposta era aquela resposta, não, aguarde que o seu produto, né? E aí eu fui aguardando, né? Falei, não, tudo bem. Quando eu receber o produto, eu vou buscar a diferença. E aí a empresa começou a mandar e-mail, seu produto saiu do país de origem, saiu de sei de onde, chegou no Brasil, vai ser entregue. Ou seja, nessa historinha foram 45 dias. Aí logo em seguida, eu recebi o produto, verifiquei a qualidade, né? Veio a nota, tal, etc. Inclusive a nota veio toda em inglês, apenas com um diferencial do fornecedor do serviço, né? Que era essa empresa, e com uma garantia que, repare que coisa interessante, a garantia estava sendo dada pela empresa que divulgou o produto e não pela empresa que vendeu. Aí eu chamei quem? Eu chamei as duas. Né? Chamei a empresa principal, tá? E como eu tinha aqui um endereço sabia que essa empresa também existia no Brasil, né? E eu não sei por que o produto teve que vir de fora, mas aí a empresa principal aqui divulgou o produto, nós fizemos um acordo e tal, e aí é simples assim, quando a gente sente lesado faz isso. Então, quando chegou no dia da audiência, a empresa, efetivamente, desculpa que eu estou pegando aqui, ela apresentou contestação, tá? E eu, na contestação dela, ou seja, da resposta dela, ela disse que ela não tinha nenhuma responsabilidade, porque ela era apenas divulgadora. Quer dizer, no momento em que ela disse que era divulgadora, né, mesmo ela se defendendo, porque é a resposta dela, né, e a outra empresa disse não, que a função dela, ela tinha um contrato, né, foi até bom que ela não juntou esse contrato, dizia ela que ela tinha um contrato e que esse contrato não previa nenhuma responsabilidade dela, ela apenas colocava o produto à disposição da empresa primeira, né, que era aquela que divulgava o produto, e a obrigação dela era entregar o produto. Eu achei ótimo, né? Porque aí ela demonstrou que isso era a obrigação dela para entregar o produto. E o anúncio estava dizendo que eram 10 dias úteis, e ele chegou com 45 dias, foi excelente, né? Então, diante dessas duas defesas que não reproduziram nada, eu efetivamente, né, falei da contestação, etc. Tal, e aí houve a condenação. Antes de haver a condenação, né, o processo estava pronto para a sentença, eu recebi uma proposta de acordo, né, que eu achei razoável, né, até porque não tinha muito o que fazer em relação a isso, e aceitei a proposta porque me atendia. Primeiro que era o suficiente para reparar os contratempos que eu passei, né? Na verdade, foram em torno de 24 dias, foram 25 dias, mais ou menos,
úteis, né? Que passaram 45, entre 20 e 25 dias, de espera além dos 10. E até os 10 eu estava sabendo que eu tinha que esperar, né? E é muito bom que você tenha muito cuidado, abre o produto, vê de onde ele vem, etc, né? Manda um e-mail para a empresa, saber se aquele produto está no encarte dela. E aí, efetivamente, é, foi bom porque não houve resposta. E aqui cabe explicar um detalhe a vocês. Se a contestação, seja de quem vem, ela apenas alega, é como se ela não existisse. Porque eu posso alegar algumas matérias respondendo a uma ação que independe de prova, tá certo? Por exemplo, eu posso chegar na contestação, eu como réu, dizer que a parte autora, né, ela não tem legitimidade para funcionar no polo ativo. Exemplo, ela efetivamente, aquela pessoa que está como autora, ela não representa o direito que ela está invocando. Vamos dar um exemplo bastante simples, né? Na área de família, que a gente vai entender com mais tranquilidade, embora exista uma infinidade. Alguém viveu maritalmente com uma senhora, viveu maritalmente com um senhor por mais de 20 anos, né? Nunca foi registrada a união estável. E aconteceu o quê? Essa pessoa faleceu e ela deixou um crédito, ou coisa parecida, ou deixou um bem. E aí houve necessidade de se ir para a justiça. Então, a companheira, que não estava legitimada, porque bastava que isso já vai agora um conselho, bastava, você quer legitimar uma relação, depois de 5 anos ela já está legitimada, em tese, mas você vai precisar provar. Mas se houver uma declaração até uma declaração de punho próprio, ou então uma declaração no cartório, do seu companheiro ou da sua companheira que vive maritalmente há mais de 5 anos com você, isso já ajuda, já declara, já torna a união estável, pronta e acabada. E aí você tem direito, né? Mesmo que essa pessoa esteja outra família, você vai entrar como meieira. Você esposa, você marido, ou coisa parecida. Né? Ou então, uma coisa muito fácil. Se você vive maritalmente com alguém e trabalha por um trabalho registrado, coisa parecida, é só entrar no site do Meu INSS, tá? E lá você, né, faz um cadastro, vai adquirir o login, que é o seu CPF, a senha, e você acessa lá e diz declarar dependentes, né? Aí você coloca lá, Dona Maria Antônia da Conceição dos Santos, aí companheira, filho, se você tiver filho, né? Fulano de tal, aí filho. Maria, não sei o que, não sei o que, filha. Então, essa declaração vai ficar naquele site. Você depois imprime, né? Porque você vai assinar, declarar sob as penas da lei que aquilo é verdade. Depois você imprime e guarda. A qualquer tempo, né? Bastando. E tem ainda um espaço que você pode até declarar, né? Que é companheira há mais de 5 anos, etc. E que declara que aquilo é verdade, etc. É um documento público que serve, né? Ou então você faz um cartório, né? Ou coisa parecida. Talvez no INSS seja melhor, né? Ou até você pode pedir, quando você começar a trabalhar, dizendo, olha, eu vivo maritalmente, na hora do registro da sua carteira de trabalho, né? E na hora da emissão do que a gente chama de CNIS, né? Que é a Certificação Nacional de Informações Sociais, que toda empresa deve manter, e ela manda para o INSS, ela já manda dizendo que aquela pessoa é brasileira, solteira, mas, né, possui a seguinte companheira, dona fulano tal, você dá o número do CPF dela, de identidade ou coisa parecida. E ainda pode se declarar há quanto tempo, né? Isso faz o mesmo efeito, porque o próprio INSS vai fazer esse registro. Casado, né? Não, então, união estável, aí coloca lá. Esposa ou companheira, né? Companheira, tá. Aí coloca o nome. Isso é fácil, né? É fácil de fazer porque evita futuros atropelos, né? Se você tem intenção mesmo de manter essa relação. Né? Se não, futuramente, se você faleceu ou encerrar a união estável, basta se provar que vivia maritalmente há mais de 5 anos e terá os mesmos direitos de que uma esposa legitimada. Ok? Pois bem, então, uma contestação mal feita, ela tem um condutor negativo. O que é o condutor negativo? É que você não contesta nada. Então, como eu dizia, você pode fazer uma defesa sem precisar juntar nenhum tipo de documento. Você pode dizer, nesse caso,
essa ação tem que ser extinta, porque Dona Maria da Conceição entrou com ação representando o espólio, né? O espólio é o conjunto de bens, não é? Que alguém que faleceu deixa, né? Tá? Ou como viúva meieira, ou qualquer nome que se possa dar, né? Porque não existe a expressão companheira meieira, né? É viúva, né? Entendeu? Mesmo que tenha sido companheira ou esposa, a nomenclatura é a mesma. Então, na defesa eu posso dizer, ó, Dona Maria da Conceição do Tarará não tem capacidade, né, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, desculpa, no polo ativo da demanda, porque ela foi companheira e não tem nenhuma prova de que efetivamente ela conviveu maritalmente, né, por mais de 5 anos com o senhor fulano e tal, né, a quem ela representa, supostamente representa como buscadora, né, da reparação, qualquer que seja a ação. Portanto, quando se diz que o artigo 335 diz que o réu poderá apresentar contestação, né, oferecerá. O CPC chama de oferecer. Na verdade, não se oferece, você apresenta. Né? A expressão oferecer seria produzir defesa, ou coisa nesse sentido. No prazo de 15 dias, né? Considerada a partir de alguns eventos, né? Que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a defesa é um conjunto de manifestações que o réu ou os réus, né? Na verdade, não existe réus, a gente chama de réus, mas só existe um réu no processo, é aquele que você primeiro nomina. Os demais são litisconsortes, né? Como eu disse, o litisconsorte é aquela pessoa que funciona no processo e ela tem uma relação de corresponsabilidade com a lide, com o processo que está sendo movido. Por isso, quando você chama alguém para litisconsorte, você vai dizer, fulano de tal é necessário nesse processo, porque ele, no caso da compra, né, ele é o fabricante do processo, é o fornecedor do equipamento, do bem ou coisa parecida. E o outro, né, ele é o fornecedor do serviço, que é a venda, etc, etc. Então, essa é a diferença básica para a gente não estar chamando sempre réus. Né? Tanto que quando você vai efetivamente se apresentar no processo produzindo sua defesa, você diz, vem para Vossa Excelência, né? Na qualidade de réu, aí o outro vem na qualidade de litisconsorte, apresentar a contestação, nos termos do artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil, pelo que passa a aduzir. Aí você leva essa hipótese. Ocorre que, quando você move uma ação, nessa ação há condições de se conciliar pela dicção, né? Dicção que eu falo é interpretação, é a redação jurídica, né? Dicção jurídica, né? É a redação jurídica que está na norma, que nós já sabemos o que é norma, né? Então, pelo inciso 1º do artigo 335, ele diz que a contestação será apresentada em 15 dias após, né, da realização da audiência de conciliação ou mediação. Na verdade, a audiência de conciliação, a diferença entre mediação e conciliação é o seguinte: a audiência de conciliação, o processo essa audiência, já existe o processo, você já ajuizou a ação. Então, se os direitos que estão sendo postulados naquela ação, eles podem ser efetivamente conciliados, né? A palavra correta seria transigidos, né? Transigir vem de fazer acordo, né? De resolver a pendência, de conciliar. O juiz marcará primeiro uma audiência de conciliação. Você só vai haver audiência de conciliação se o processo já tiver sido ajuizado, só para entender melhor. No caso da mediação, como fala o inciso 1º, tá? O processo está fora. Né? Você contrata um mediador, porque há uma diferença muito grande, vocês vão ver futuramente, né? Entre mediação e arbitragem, tá certo? Tem a mesma função, que é evitar que o processo vá ao judiciário, entre ao judiciário, muito embora que essa mania nossa, né, e às vezes em determinados casos ela é saudável, né? Muita gente que defende a mediação e a arbitragem, né, também não pode esquecer que a Constituição Federal diz que
não se poderá, está lá no artigo 5º, não se poderá afastar o judiciário de qualquer demanda. Então, a vontade minha, se eu não quero contratar um mediador para resolver a minha contenda, né? O meu problema com uma empresa ou com uma outra pessoa, entendeu? Eu vou à justiça, eu ajuizo a ação. Tá? Se eu não quero contratar um árbitro para dar um laudo sobre um determinado fato em que envolve, por exemplo, uma fazenda, se essa parte é minha, né? Uma herança na divisão, etc., eu vou à justiça. Então, mediação e arbitragem são bons instrumentos, né? Para dirimir conflitos sociais, não é isso? Porque evitam que o processo chegue às barras da justiça, como se diz popularmente. Mas isso não impede que chegue, porque às vezes já aconteceu mediação que uma das partes não concordou e foi à justiça, e questionou o laudo né, a solução que foi dada pelo mediador. Porque no caso da mediação, estou eu e você litigando, né, ou em vias de litigar, e aí um terceiro vem e diz, vou fazer o seguinte, o Marcos tem um certo direito, o Antônio tem um certo direito, então vamos dividir a responsabilidade, né? Então, para a gente evitar que isso ele se prolongue para uma demanda judicial. Se você achar que aquela solução feita pelo mediador ou pelo árbitro não é a mais adequada, entendeu? Você pode desistir. Simples assim. Porque você tem um amparo jurídico constitucional de que ninguém pode impedir, não é, o devido processo legal, que nós falamos aqui. Não é? E o devido processo legal, ele protege, não é, a ampla defesa e o contraditório. Então, a ampla defesa é essa, é eu não concordar com aquela mediação ou com aquela arbitragem e ajuizar a ação. E aí eu vou me utilizar de todos os remédios possíveis, né? Tá? Para comprovar o direito que eu tento invocar. Tá? De modo que não é fora de adequação dizer que a maioria dos processos que tramitam hoje na justiça brasileira, né, fala-se mais de 120 mil processos, né? E, na verdade, o que nós estamos vendo é que alguns desses processos, né, alguns deles, eles advieram de relações, não é? Inclusive, sobre vários aspectos, efetivamente na área civil, na área federal, na área trabalhista, não é? Que não surtiu o efeito desejado, uma tentativa de mediação. E às vezes na própria ação se diz, se tentou fazer uma mediação, tal, mas havia uma tendência de prejudicar a parte. Você às vezes até levanta uma preliminar para atender o inciso 7º do artigo 319 do CPC, que diz que a parte autora, se houver condições de transigir, ela pode postular essa hipótese, inclusive, né, requerendo uma mediação. Na verdade, em tese, entendeu? Quando você ajuiza a ação, o mediador é o julgador. O julgador não vai contratar, chamar um terceiro para apresentar uma solução. Não, ele marca uma audiência de conciliação, diz, em face da matéria, ter condições de alcançar uma conciliação, designe audiência para tal fim, tá? E aí ele marca uma data, intima as partes, e aí no dia da audiência ele tenta conciliar. Vamos tentar conciliar. O senhor está pedindo 5 mil, qual é a proposta do réu, qual é a proposta do litisconsorte, né? E nessa tentativa de conciliação, o juiz não está julgando, porque a tentativa de conciliação, ela é apenas um ato para evitar nulidade, na medida em que, considerando ainda o teor do artigo 335.1, é uma obrigação do juiz quando a matéria puder ser conciliada. Repito, né? Então, ele designa a audiência. Se chegar lá, as partes disseram, não tem condições de acordo, ele não tem problema. O que é que ele faz? Ele dá prosseguimento, no caso do inciso 2º,
não é? Ele cancela a audiência, diz que não houve, né, resiste na ata, que não houve condições de acordo, e manda, concede um prazo ao réu, que são 15 dias úteis, né, para que ele apresente contestação. E depois aí o processo continua, né? Aí nós já vimos, né? Serão produzidas as provas que desejarem, né? Prova testemunhal, prova documental, e por aí vai, né? Enfim. Então, em tese, a resposta do réu, ela envolve uma série de fatores. E aí a gente precisa considerar o seguinte, se a matéria, por exemplo, não puder ser conciliada, por exemplo, você está movendo uma ação contra o Estado de Alagoas. Então, o Estado não faz acordo, né? Porque não está nas suas atribuições fazer acordo. Não é? Porque existe aquela máxima, que o que é uma balela, não passa de retórica, é uma verdadeira bravata, de que o interesse público se sobrepõe ao privado. Quer dizer, o Estado não pode fazer acordo nos processos, porque vai faltar para a educação, para a saúde, para a segurança, e a gente está vendo como é que o Estado brasileiro está. Né? Falta tudo, né? Inclusive vergonha em alguns casos, né? E que envolve até o próprio judiciário, né? De um modo geral. Razão pela qual, se não houver acordo, e geralmente quando se move uma ação contra o ente público, né? Estado, município, Distrito Federal, União e município, o que acontece na verdade? Não há condições de acordo. Então o juiz nem vai designar audiência de conciliação, porque sabe que o Estado não concilia, né? Não concilia. Aí o que é que ele faz? Ele manda citar. Em face da impossibilidade de tentativa de conciliação, né? Aí o juiz está desobrigado, por envolver ente público, determina a citação do réu para, no prazo de 15 dias, apresentar contestação, querendo e sob as penas da lei. Aí o Estado ele é intimado através da Procuradoria, o município através da sua Procuradoria-Geral, a União através da Advocacia-Geral, ou da Procuradoria-Geral da República, o Distrito Federal pela Procuradoria Distrital, né? E assim vai. E aí, é claro que quando envolve o ente público, né? A defesa, ela está lá no artigo 183 do CPC, a defesa, o prazo para a defesa do ente público, né, é contado, né, em quádruplo, né? Há um polêmico muito grande sobre isso, por conta da recorribilidade, ou seja, o ente público ele corre, os prazos são sempre dobrados em tese, né? E se começa muito. O ente público, para entender, ele tem uma série de benefícios, vocês vão entender isso futuramente. Ele tem uma série de benefícios que o diferenciam dos entes normais, quer dizer, a pessoa fica até sem entender, não é? Por que efetivamente o ente público, né, tem esse prazo, tarará, né, entendeu? Para recorrer ou coisa parecida, os prazos são dobrados, etc. Enfim. Mas há sempre um benefício, na verdade, né? Há sempre um benefício em relação ao ato de defesa, tá certo? E, de um modo geral, não é preciso lembrar que há uma certa disparidade entre as pessoas físicas, né, e jurídicas, né, do ente público, né? Os benefícios do ente público são muito longos, né? Eu presumo que direito constitucional vocês já começaram a ver, mas essa matéria será melhor definida quando vocês estiverem, não é, aí no próximo período, quando entrar. Mas, de qualquer maneira, o importante é o seguinte: os prazos são sempre privilegiados, tá? E, na verdade, o Estado é sempre beneficiado. Mas, independente de ser o Estado ou não, não é? Então, porque a maioria das ações são movidas em tese, não é? Meio por meio, contra entes públicos, são eles que mais recorrem porque não pagam nada, mas os litígios de menor monta, menor vulto, eles são fixados, né, entre relações interdisciplinares. O que são isso? Entre um particular e uma empresa, entre dois particulares, entre duas empresas, né? Seja ela uma limitada, seja ela uma SA, seja ela
uma microempresa, uma pequena empresa, uma MEI, né, um microempregador individual, enfim. Então, o prazo na sequência lógica, né, lógica para a realização da contestação, ele fica limitado, né, a efetivamente os 15 dias úteis de que trata o artigo 335 do CPC. Pois bem, então, não havendo acordo, o réu será intimado, né, e em 15 dias ele apresentará a defesa que ele melhor entender. É bem verdade que é preciso se ter em boa sintonia que tudo que for colocado na defesa, né, obrigará ao réu. Tudo que ele disser na defesa, efetivamente, né, ele será corresponsável. Então, tudo que ele alegar, ele vai ter que provar. Né? Vai ter que provar. Bom, eu vou ter que arrumar um tipo de prova. Não, qual é a prova que você vai utilizar? Bom, a minha prova é documental, ou é documental e é testemunhal, eu vou requerer uma perícia, né? Essa matéria precisa ser melhor disciplinada, a necessidade de a realização de um exame pericial, seja ele grafotécnico, grafológico, né? Letra, seja ela um exame médico, uma perícia contábil, uma perícia no equipamento, né, para se declarar mau uso, ou coisa parecida. Ocorre que, quando nós lemos os dois artigos 337 e 341 do Código de Processo Civil, a gente percebe que a defesa do réu, ela começa com o que a gente chama de preliminar. Se nós lermos o artigo 337, ele diz: é de incumbência do réu, né? Eu estou tentando traduzir de maneira bastante simples. Incumbe ao réu, antes de falar sobre o mérito da questão, né, alegar. É mais ou menos isso. O que é que ele está dizendo? Por exemplo, alguém entrou com ação dizendo que adquiriu um produto e esse produto veio com defeito. O que muito ocorre, né? Os juizados estão cheios disso. Às vezes, defeito oculto. Colocou um equipamento, um celular, uma geladeira, um fogão, coisa parecida, sei lá, até um carro para funcionar e o carro teve problemas. E por conta disso, efetivamente, lhe está lhe causando um prejuízo. Você já manteve contato com a empresa não, tem que mandar para a concessionária, se for um carro, tem que mandar para assistência, a assistência não lhe dá um equipamento e tem a obrigação de dar determinados contratos, principalmente se você depende daquele. Já sei que tem gente, né, pensando em perguntas nesse sentido. Você comprou um celular, você depende daquele celular, né, e ele dá problema, a empresa, a assistência ou a própria vendedora tem a obrigação de lhe fornecer um outro, nas mesmas condições. E pode ser até de outra marca, não interessa, mas nas mesmas condições. Tá? Para que você possa se manter. Ó, eu comprei um equipamento porque eu sou vendedor, eu trabalho externamente, né? E eu preciso ter esse equipamento. Então, se ele deu problema ou devolve o dinheiro, não é? E a garantia, muita gente acha, não, você tem 7 dias para trocar o produto. Muito bem. Mas se o defeito ocorrer depois do 7º dia, você vai ficar prejudicado? Não. A garantia cobre isso. A garantia que o Código de Defesa do Consumidor fornece a qualquer consumerista, né? Qualquer consumidor, são de 90 dias. Principalmente para os defeitos ocultos. Você está com o celular bem. Né? Aí, deu problema, vamos dizer. Ou uma geladeira, um fogão, sei lá, um carro. Né? Precisa parar. Você vai ficar um tempo, vai chegar uma peça. Né? Essas concessionárias, essas assistências, né? Não tem peça de reposição. A grande maioria não tem peça de reposição. De valores altos. Tem peça de reposição, uma besteira, quebrou um teclado, quebrou um vidro, ela troca. Mas uma coisa mais grave, né? No software, né? Do próprio equipamento, ou coisa parecida. Até uma geladeira hoje usa, né? Software. Né? Baixa a geladeira de digital, né? Você programa, ela tem uma placa, né? Cheia de circuitos. Nem toda empresa tem aquilo. Às vezes não tem. E hoje em dia o pessoal está comprando só 2, 3 anos, dependendo exceto com as grandes magazines,
estão comprando 2, 3 tipos de produtos e depois, quando há um problema, vai mandar buscar não sei aonde, São Paulo, demora, sei que vende, né, vende jumento lá para cá, aquela história toda, e você fica sem um bem. Então, tem-se essa obrigação. Né? E aí, quando não dá mais certo, né, vai para a justiça. E o que acontece? O réu ele vai ter que alegar, antes dele dizer que o equipamento, né, foi utilizado de maneira inadequada, ou aquele defeito é um defeito que nem ele mesmo conhecia, né? Bom, se ele não é o famoso defeito oculto. O defeito oculto está para quem compra e para quem vende. Se você não conhecia que poderia haver um vício, né, no produto, então você não é um bom comerciante, porque se você está comprando, por exemplo, geladeiras de uma empresa de um fabricante, você tem que saber toda a estrutura da geladeira, o que é que pode acontecer com ela. Não é só comprar a geladeira e colocar no mercado, muita gente faz isso, e simplesmente fazer um convênio, né, com assistência, e quando der problema, manda para assistência. E aqui vai uma observação importante, né? A assistência também é corresponsável, é a mesma história que eu falei a vocês do produto que eu comprei. A empresa que divulga o produto, ela também tem responsabilidade por quem fabrica e coloca no mercado. Então, se você é a empresa que vendeu o produto e você faz um convênio com assistência, a assistência é corresponsável. Principalmente pelo prazo de entrega, que é o que mais a gente vê nessas relações, né, incestuosas, vamos dizer assim, né, entre vendedor, comprador, né, tá? Que é o consumidor, e o terceiro, que é aquele que está tentando resolver o problema, a responsabilidade também é dirigida. Bom, por que o senhor passou 2 meses e não forneceu um equipamento para ele? É por isso que quando houver essa entrega de um produto, o que mais, o exemplo mais fácil de se localizar? Quer dizer, de mais uso, né? Porque a gente manuseia 24 horas o celular. Então, se o celular deu um problema, não é um problema que surgiu por vontade própria sua, né? Ou seja, você quebrou um vidro, você vai lá e troca a tela, né? Ou um botão voou, sei lá, coisa parecida. Mas é um problema interno. Então, quando você deixar o equipamento lá, entendeu? Você deu um jeito para dizer, ó, eu trabalho com isso, eu vou precisar disso aqui. Né? Eu vou precisar de um outro equipamento. Vocês vão me fornecer outro equipamento? Não. Manda um e-mail para assistência. Estou formalizando o pedido efetuado em tal data para que me forneçam um equipamento na mesma qualidade, de preferência com as mesmas condições, isso porque o uso dele. Porque o e-mail é a forma de notificação. E você pode o quê? Corresponsabilizar. Porque não raro as assistências, a maioria parece que, entendeu? É uma voz oníssona. Não é? É como cartel. Todas dizem, bom, isso aqui vai demorar 30 dias. Eu não sei, porque já virou uma cartilha para todas. Olha, vai demorar 30 dias para chegar. Pode ser que chegue antes. Veja se você que já passou por isso. Se é a mesma coisa que se diz. E ninguém diz nada. Não, tudo bem, tá bom, me dê o cartãozinho aqui e tal. Lá tem um e-mail, tem um até, tá. Faz um e-mail para lá. Né? E pede um equipamento. Por exemplo, os seguros de carro hoje, a maioria ele dá um carro por 7 dias. Né? A maioria dos seguros, independente da marca, né? No caso de sinistro do carro, né? de parada, necessidade de fazer um serviço, você tem um carro, pelo menos por 7 dias, que é o prazo estabelecido, tem seguros que dá mais do que isso. E isso ajuda o quê? Que a empresa que está fazendo o seu serviço, ela corra, primeiro para receber lá da seguradora, entendeu? Tá? E a seguradora pressiona a empresa para entregar o carro antes de 7 dias, entendeu? Porque efetivamente, muita gente se engana. Eu tive um cliente aqui que aconteceu um caso interessante. Ele tinha um seguro e o carro dele sofreu um problema lá, tá, mecânico, que precisou ir para a concessionária, etc. E aí o seguro, né, ele acionou o seguro e o seguro deu um carro a ele. Ocorre que a concessionária, né, precisou de fazer
uma manutenção diferenciada e a peça não tinha aqui, né? O que não é novidade, né? As peças nunca estão no local da venda, e sim, não é? Da matriz, né? As filiais são só. E aí o prazo, a concessionária diz, olha, infelizmente não vai poder entregar o seu carro no quinto dia, como nós estabelecemos, porque a peça ainda vai chegar, vai ter que ser feito um teste, então, a gente só vai entregar daqui a 10 dias. Ele falou, bom, então, vocês vão ter que arcar, vocês, né, porque o prazo que você me deve está aqui, por isso que é bom que o cara coloque por escrito. Amigo, coloque aqui, você vai me entregar o carro em tal data, está aqui, ó, o serviço está sendo feito, entrega a tal data. Porque você cria a corresponsabilidade. E quando chegar no 7º dia, e assim aconteceu, o cliente foi lá e disse, bom, agora, esse é o último dia que eu estou com o carro, né, do seguro. Eu já usei até o meu seguro, né? Porque eu preciso de um carro. Vocês me prometeram o carro por 5 dias, agora estão dizendo que são 10 dias. Então, vocês vão ter que pagar, né, os 3 dias. Eu vou continuar com o carro até que o meu saia. Ou então até quando ele pagar. A empresa concessionária se negou. Não teve problema. Nem esperou. Nós entramos com o pedido, foi concedido a liminar, o juiz mandou que a empresa, concedeu a liminar para a seguradora, para cobrar o excedente dos dias que o meu cliente passou, entendeu? Da empresa concessionária, porque ela descumpriu o prazo. Entendeu? Porque se ela dissesse, não, ó, infelizmente esse serviço aqui eu só posso entregar, né, com 10 dias. Aí você ia negociar lá com a sua seguradora, né? Entendeu? Ver se ela, entendeu? E geralmente se faz, numa crise dessa, né? Se faz uma diferença aí pelas diárias do dia, etc. Mas nesse caso, né? A própria empresa, não, aí você se vira para lá com... É sempre assim, né? Você que resolve os seus problemas, né? Você às vezes está cobertado. E aí nós entramos, foi considerado liminar, e a empresa, né? Não recorreu, pagou, e ele ainda, nós cobramos ainda o constrangimento, né? Entendeu? Já pensou se a pessoa não tivesse condições de pagar essas diárias? Ia estar andando de quê? De Uber, né? É por isso que se acontecer isso, pega um recibozinho do Uber, velho, né? Printa lá, pagou a coisa, printa, guarda, gastei isso aqui de Uber, barará, né? Podia ser combustível, podia ser não sei o quê, para cobrar essa diferença. E aí a defesa que foi apresentada por essa empresa, mesmo depois da... Esse processo ele foi até a sentença. A empresa, né, essa concessionária, ela não quis fazer acordo nenhum. Não tem problema, apresentou defesa, alegando que ela não tinha nenhuma relação com a empresa seguradora. Disse, como você não tem relação? É muito fácil atirar, né, como se diz no interior, com a pólvora e a espingarda dos outros. É muito legal, você não gasta nada, né? Só preencher e pá, atirar, né? Você, ou seja, atribui responsabilidade para o outro. E a empresa, na sua defesa, diz o seguinte, que não tinha nenhuma relação, né, com o prazo do meu cliente, né, do autor, né, do segurado, com a seguradora, que fixou em 7 dias, né? Mas, na verdade, ela vinculou a atividade dela, né, entendeu? Veicular aquela empresa seguradora. Então, quando ela se vinculou àquela empresa, ela se responsabilizou por atos que derivassem disso. Então, ainda teve um detalhe, né? Porque a defesa ela perdeu força, né? Ela ficou genérica, né? Ela ficou sem provas, porque ela prometeu o carro em 5 dias, né? E depois desprometeu. E na hora que o meu cliente, né? Foi tentar negociar os 3 dias que ia passar. E, na verdade, o carro nem ficou pronto em 10 dias. E ela ainda disse na defesa, né? Foi condenada depois na sentença como litigante de má-fé. Ela disse que o carro foi entregue no 10º dia, quando, contando-se da data que o carro entrou até a data que o meu cliente tirou o carro, haviam se passado 14 dias, que não foi nem 10, ainda teve mais 4. E ela pagou, eu informei o juízo na data, aí ela pagou mais 7 dias, né? Porque 3 no primeiro momento, depois mais 4 dias, né?
ele estava usando, né, pagou a seguradora, ainda teve o constrangimento, né, teve os danos, etc. Mas a defesa dela foi essa, que não tinha nenhuma relação, né, e que o contrato dela, ela juntou um contrato lá, quer dizer, na verdade, foi uma defesa absolutamente destrambelhada, né, sem uma sequência de lógicas. Porque você disse que não tem nenhuma responsabilidade e junta o contrato com a seguradora. Se a seguradora chegasse ao seguinte, olha, está aqui, eu quero, vou fazer o serviço nesta empresa. Mas ela tinha um contrato para receber todos os carros daquela empresa. E o que é muito mais interessante é que essas seguradoras, né, você pede para colocar numa concessionária, né, e elas não consentem em alguns casos. Você nem, às vezes nem pede para alterar essa cláusula, né, porque a maioria não faz. Não, se houver o sinistro, coisa parecida, né, a gente manda consertar. E elas têm essas empresas, né, falando em matéria de carro, como também qualquer outro tipo de equipamento, de aparelho, coisa parecida. Então, a empresa se defendeu dessa maneira, ok? Mas ela podia escolher qualquer uma das hipóteses, não é? Previstas no artigo 337, que são hipóteses que vêm antes dela discutir o mérito, né? Nesse caso, nesse exemplo, né, a discussão do mérito seria o quê? Né? Que ela não teria essa responsabilidade, né? Porque ela não participou da relação entre o segurado e a seguradora, ela estava apenas prestando serviço. Né? Mas, na verdade, ela juntou o contrato. O que é que ela deveria fazer antes de discutir isso? Ela deveria alegar, né, que ela era parte ilegítima, entendeu? Para funcionar no processo. Ela era parte ilegítima, entendeu? Tá? E, consequentemente, efetivamente, o juiz, quando fosse julgar o processo, antes dele enfrentar o mérito, né, que seria a defesa própria dela, embora quando ela alegasse a ilegitimidade, ela praticamente estava confundindo essa preliminar, né, que é aquilo que vem antes do mérito, com a própria alegação de mérito, né? Porque ela ia voltar a falar isso no mérito, né? Ela podia dizer o seguinte: essa empresa, né? Ela é parte ilegítima, não é? Para funcionar, porque ela não tem nenhuma obrigação ou corresponsabilidade ou ainda responsabilidade alguma, né? Pelo fato de que o carro, né, só foi entregue, né? Passou o prazo de que a seguradora concede um novo carro, né? Um carro reserva pelo prazo de 7 dias. Essa relação seria entre a seguradora e o segurado. Mas aí existe um objetivo que não é muito claro, não é? E ela foi direta ao mérito, né? Mas ela poderia ter levantado essa hipótese qualquer hipótese, né? De que ela seria parte ilegítima, entendeu? Qualquer hipótese, né? É isso que fala o artigo 338, né? Tanto que tem um detalhe, isso vem se tornando uma constante, sabe? Principalmente quando o direito ele é transferido para um terceiro. Isso acontece muito na prestação de serviço, né? Seja veicular, seja eletrônico ou coisa que o valha, né? Em que você transfere a responsabilidade para o terceiro, né? Então, quando a parte, está lá no artigo 338, quando a parte, o réu, né, ele alega que é parte ilegítima para funcionar naquela ação, né, é ilegitimidade passiva, o nome disso é esse, ilegitimidade passiva, ou seja, eu não sou parte legítima, eu não poderia estar funcionando como réu. Por quê? Porque efetivamente a relação não me atinge. Então, quando ela diz isso, o juiz, antes de analisar qualquer coisa, o mérito, né, qualquer documento, ele manda intimar o autor para, no mesmo caso, tá, falar. O réu é intimado, né?
E se o juiz se convencer, né, o réu pode, o autor pode substituir o réu. Muito embora que é aquela história, né? Você errar o réu, não é, já é um indício de que o seu direito não é tão adequado. Né? Embora, né, talvez pudesse se chamar seguradora. Não é? Embora a seguradora dizer, não, eu sou parte ilegítima porque o meu contrato é o seguinte, ele fez um contrato, um seguro, ficou estabelecido que ele teria um carro reserva pelo preço de tal, durante 7 dias, eu concedi a ele um carro reserva, nas mesmas condições do carro dele, com ar-condicionado, direção hidráulica, dependendo do modelo, e o prazo que foi fixado no contrato, e aí não tem muito o que fazer. Foram 7 dias. A concessionária, e eu avisei a concessionária, ou a empresa que está realizando os serviços, né, ela sabe desse prazo que existe, né, nos contratos que são firmados por essa seguradora. Inclusive os contratos que têm um prazo maior, né? Tem contrato de seguro aí que o prazo são 15, 30 dias, né? Às vezes até mais, tem contrato dependendo do valor e dependendo do carro, né? E a vontade é sua, se você quer aumentar. Enquanto estiver sem carro, a empresa vai fornecer um carro, né, do mesmo nível, sei lá. Às vezes até um carro igual, né? Se não tiver, vai alugar terceiro, mas enfim. Isso vai depender do poderio econômico seu, né? Você faz o seguro, né? No valor do que quer, né? Você faz seguro de mão, de pé, de cabelo, sei lá, de partes do corpo aí, né? As partes volúveis do corpo, né? Utilizáveis. E, enfim, você pode segurar o que quiser, né? E aí, claro, quanto mais risco, quanto mais relacionado com a própria estética, maior são os valores. Mas nada impede. Você pode criar um seguro, né? Você pode entrar até qualquer site aí dessas empresas que faz seguro e você escolhe como é que você quer fazer o seguro. Tá? Não, eu quero ter esse benefício, aquele outro, coisa parecida. Né? Isso vai desde um seguro para um carro até uma previdência privada, entendeu? Quero me aposentar com 60 anos, ganhando 50 mil reais por mês, até que eu venha a falecer, e barará, e aí vou pagar não sei quanto. E você escolhe a maneira como. E as empresas estão ali para administrar e atender você, né? Você pode pagar, paciência. Está feito o negócio, não tem o que discutir. Então, ela poderia alegar essa ilegitimidade, né? E o juiz vai ouvir, né? Entendeu? O autor. E ele vai dizer ou não, se existe corresponsabilidade ou não. Nesse caso, né? No caso a que me referi, né, e dele participei, a empresa não alegou isso, né? Ela apenas alegou que não tinha responsabilidade, que se houvesse responsabilidade, seria da seguradora. Quando ela se esqueceu de vários fatores. Né? Primeiro, ela juntou o contrato, né? Então já confessou. Né? É aquela inversão do ônus da prova, né? Confissão. Artigo 389 e 390. Né? Segundo, que o carro estava nas dependências dela para realizar o serviço. E, nesse sentido, ela havia prometido, conforme a ordem de serviço, que o carro seria entregue num sábado, né, 5 dias após a chegada do veículo, né, lá naquele estabelecimento. Né? E terceiro, né, que acabou de soterrar a contestação, dera-se no fato de que ela além, né, depois ela alterou a verdade, porque ela disse que o carro só sairia no 10º dia, e entregou o carro no 14º dia. Né? E na defesa, não sei se alguém que passou essa informação errou, e a gente não está aqui para questionar, porque beneficiou a gente. O direito não socorre a quem dorme, já lhes disse isso. Né? E aí, de 10, passou para 14. Pronto. E aí não fez acordo nem nada, né? Foi tentado a conciliação, não fez acordo. Eu falei sobre a contestação, prolatada a sentença, né? Já havia
ela pagou exatamente os 7 dias do carro, né? Enfim. Aí depois que a sentença saiu, ela também não recorreu e foram feitos os cálculos e ela efetuou o pagamento. Então, às vezes nós precisamos entender, né, que não é o instinto de apenas se defender que produz uma boa defesa. Não é. Nós devemos, não só defesa, estou falando também defesa e petições iniciais. Nós devemos construir esse sistema de postulação, nós vimos isso aqui, né? O sistema de postulação, porque não é, na verdade, não é porque se trata de uma petição inicial que eu vou fazê-la de maneira que não leve a uma conclusão lógica. Não é? Pedir o impossível ou pedir o inadequado. De igual modo, uma contestação, primeiro, tanto num caso como no outro, na inicial quanto na contestação, seja de quem a vai redacionar, deve observar o princípio da lealdade, da boa-fé, inserido nos artigos 5º e 7º do Código de Processo Civil. E a boa-fé, né, nos permite ser moralmente legítimos ao ponto de demonstrarmos que aquilo que nós estamos postulando não confronta-se, né, com os instintos previstos no artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, que falam da litigância de má-fé. Não é? Se diz lá com muita propriedade que TSA, né, estou dando uma versão minha, né, para vocês entenderem melhor, tem-se por litigante de má-fé aquele que usa o processo para conseguir objetivo ilegal. Né? Altera a verdade dos fatos. Né? Deixa de cumprir procedimento judicial. E aí, essa litigância de má-fé, né, ela pode se transformar, conforme diz o parágrafo 2º do artigo 77, não só em litigância de má-fé, como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º do artigo 77 do CPC. É dizer, de outro modo, o que você escreve se propaga como verdade ou como inverdade. Né? Verdade ou antítese da verdade. O que é antítese? Antítese é aquilo que é contrário. Então, mentira. Não passa de falácia. O que é falácia? Aquilo que você inventa, né? Coisa inocente. Está se havendo o que você alega não é o adequado. Não passa de retórica, o que conversa para boi dormir. Ou não passa de bravata, o cara está blefando, como se fosse num jogo de baralho, um poker ou coisa parecida. A contestação inicial deve ter um contorno jurídico de lógica. Que lógica é essa? A plausibilidade do direito. O que é plausibilidade do direito? É que o seu argumento, ele encontra uma fonte jurídica que precisa ser analisada. Por exemplo, quando você diz que é parte ilegítima funcionar no processo, você vai ter que alegar. Ora, nesse caso, né, a que me referi, como é que a empresa alega, se ela alegasse, né, ser parte ilegítima, muito embora que no mérito, né, ela confundiu, na verdade, uma preliminar com mérito, ela disse que não tinha nenhuma responsabilidade. Isso é o que diz o artigo 338, parte ilegítima. Então, quando ela disse que não tinha nenhuma responsabilidade para com aquilo que tinha sido concedido, né, porque ela não tinha nenhuma relação com aquela empresa que vendeu, que segurou o veículo, como é que ela apresenta o contrato? Aí está a litigância de má-fé, né? Alterou a verdade dos fatos. Como é que eu não tenho nenhuma relação com aquela seguradora se eu apresentei um contrato? Talvez, entendeu? Ela quisesse fundamentar isso, mas o próprio contrato dizia, né? Eu o li, efetivamente, ele dizia, não é, que havia, né? Contrato que firmam a empresa tal, seguradora tal, e a empresa prestadora de serviço, né? Para os fins de efetuar reparos de natureza mecânica, funilária, né? Ou seja, funilaria, né? Trocar peças, etc., entendeu? Pintura, tá? Nos veículos que forem encaminhados pela primeira contratante, que no caso seria a seguradora, né?
os materiais serão pagos conforme tarará, enfim, é um contrato de quase 10 laudas com obrigações, não é? De parte a parte. Então, a defesa, ela não pode ser apenas, não é, uma maneira de evitar, entendeu? A revelia. Nós já vimos aqui, né, que é a ausência de defesa por parte do réu. Não pode ser isso. Talvez, não é, fosse mais fácil se tentar um acordo do que apresentar uma defesa absolutamente deficiente, porque o próprio CPC diz, se a gente lê o artigo 341, ele diz o réu deve se manifestar precisamente. É como se fosse atirar no alvo. E alguém dissesse, ó, irmão, você tem só uma chance. E você tem que acertar no meio do alvo. Lá na pontuação 10, vamos dizer o seguinte. Se você acertar no 9, não está valendo. Então, o artigo 341, né, ele diz que o réu, aí já está falando do mérito, deve se manifestar precisamente, ou seja, ele não pode sair um único milímetro do direito que ele acha que detém. Precisamente sobre todos os fatos que envolvem a petição inicial, né? O pedido formulado pelo autor. Então, eu não posso estar inventando, né? Direito não é a ciência do se colar colou. Não é isso. Embora nós estamos vendo, né? Que não me ouçam os julgadores, nós estamos vendo até sentenças, né? Que são efetivamente, né? Distantes da realidade processual. E nós vimos a função jurisdicional. A função de julgar está limitada à prova. Eu tenho uma aula aí de quase 3 horas e pouco, nós falamos sobre isso. Né? Então, se você é um cooperador do direito, não é? Você tem a obrigação de produzir provas, inclusive se defender de maneira legítima. Eu já tive casos aqui no escritório, onde eu estou agora, ainda lacrimejando pela perda do ente querido, né? Hoje nós teremos a missa de 7º dia, e por isso que eu transmito essa aula gravada, porque parece que foi ontem, né? Não parece que foi há 6 dias, né? Parece que foi ontem, parece que foi hoje pela manhã. Não é? A morte é algo difícil de compreender para algumas pessoas. Né? É uma dor que nos sufoca. Né? E a solidão nos alcança com uma velocidade grandiosa. Por isso nós precisamos ter muita fé em Deus e dobrar sempre que necessário os joelhos. Aí se chama humildade. Qualquer coisa fora isso se chama arrogância. E vem, não raro, desacompanhado do arrependimento, mas ele chega. Por isso que a gente perde alguém muito querido, a gente, né, sente, como diz algumas pessoas, de maneira, é claro, parabólica, de que o chão se abre, né? Não caiu a ficha aspeando onde deve ser aspeando. Mas isso não é caso da aula, é apenas a lembrança que não nos escapa. Mas fica o exemplo, né? Porque é o destino de todos nós. Felizmente para alguns, infelizmente para outros. Pois bem, dizia eu. Então, a contestação, ela não é um modo de brincar. E aqui eu tive um cliente que me trouxe um caso e eu me debrucei sobre o caso, analisei, e quando foi no dia seguinte eu liguei para ele, disse, meu amigo, você pode dar, se fosse hoje a gente fazia uma videoconferência, né? Fica mais prático, até por conta de que ainda não estamos tão, né? Eu estou aqui, ó, eu estou aqui na minha sala de reunião, estou fechado aqui e tal. Mas quando eu saio daqui, coloco aqui, porque eu vou me encontrar com outros advogados, vou passar nas outras salas, etc. Né? Hoje não, vou direto, mas não me descuide. E aí eu chamei aqui, eu disse, meu amigo, é o seguinte, nós temos 2 saídas aqui. O instinto, né?
E eu acho que ele já praticava esse tipo de ato. Mas ele não encontrou tanta caixa de ressonância comigo. Ele disse, doutor, vamos nos defender, né, para a gente não perder o prazo. Eu falei, não, o prazo está longe ainda. Né? O nosso prazo vai contar depois. Aí fui explicar ele o que já expliquei a você. O nosso prazo só vai contar depois da audiência de conciliação, que está marcada para daqui a 10 dias. Então, depois dessa audiência, se não houver acordo, a gente vai falar. A gente terá 15 dias para apresentar a defesa. E doutor, então tem tempo ainda. Digo, mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, que esse caso aqui, ele é indefensável. Como doutor indefensável? Eu expliquei a ele. Até porque, meu caro colega, e já era um cliente aqui do escritório, né? Não há como fazer uma defesa nessas condições. Sabe por quê? Primeiro que o nosso escritório, você já conhece, nós não fazemos arrumadinho. A gente não defende aqui por defender. Entendeu? A gente defende para dar uma satisfação ao cliente. Entendeu? Se outros fazem, é um problema moral, ético dos outros. Nós não estamos aqui no mercado há 33 anos por brincadeira, nem inventando história. Entendeu? E nem que o senhor assine um termo aqui, nenhum dos advogados que aqui compõem essa área subscreverão uma petição, uma defesa da maneira que se quer, para ganhar tempo. Não. Nós temos a oportunidade de não fazer a defesa e fazer um acordo. E essa é a minha opinião, juridicamente falando, dando-lhe uma consulta. Vamos conciliar, vamos propor, eu conheço outro advogado, vou manter contato com ele, dependendo do senhor, fica a seu critério, entendeu? Mas inventar um fato que aconteceu, está provado, com documentos, inclusive assinados pela empresa, etc, 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 entendeu? É litigar de má fé. Isso aqui nós não fazemos. E aí expliquei tudo a ele, direitinho, tal. Aí, graças a Deus, né? Às vezes a esperteza, ela é inimiga direta, entendeu? Direta da moral e da ética. E o pior é que ela se alia, entendeu? Com os erros futuros, né? Erros futuros. Você quer ser esperto, quer ser mais real do que o próprio rei, e na verdade depois você não terá tanta vantagem assim, né? E sobra para o advogado também. De modo que nós conversamos e eu disse a ele, olha, vamos tentar fazer um acordo, a situação é assim, assim, assim. Agora eu vou deixar o senhor muito à vontade, entendeu? Se o senhor acha que essas minhas explicações não o satisfazem, né? Não tem problema, aqui a sua documentação, o senhor procure quem o senhor desejar, mas, né, fique ciente de que a esperteza nesse caso, ela não vai levar a lugar nenhum. E ele, graças a Deus, né? Não, doutor, eu entendi, o senhor está certo, né? Vamos tentar fazer. E eu mantive contato lá com um colega tal, e a gente passou alguns dias, né, ainda discutindo, é mais ou é menos, é isso, o que tal, até que nós chegamos a um valor em que todos saíram satisfeitos, né? Foi mantido o cliente, né? A parte autora também saiu satisfeita, e isso é, né, o que se chama de conciliação, quando só se concilia um processo quando ambas as partes estão satisfeitas. E conciliação, é bom lembrar, né, acordo não é vitória de ninguém. No acordo, nós já estamos cansados de ouvir, cada parte reduz a sua expectativa de vitória ao patamar que possa se igualar do outro, ao ponto de que é o seguinte, nem ganhou o autor, nem ganhou o réu, entendeu? Ganhou a ausência de demanda. E não tem aquela história de que é melhor um mau acordo, isso é um mau agouro, né, quem disse isso, um mau acordo do que uma boa briga, uma briga distante. Não existe mau acordo. Você só faz um acordo se você quiser. Você pode até ser enganado num acordo se não tiver acompanhado do advogado, ele não tiver competência para isso. Mas se você souber o que você está pedindo, você diz, não, eu só faço por tanto. Menos do que isso, eu não faço. Eu prefiro, né? E o meu cliente sabe, ou coisa parecida. E não ficar, né, fazendo do direito uma barraca, com todo respeito àqueles que fazem as feiras, né? Das quais eu muito me identifico no interior, né, porque eu sou do interior. As feiras, adoro as feiras de sábado e de segunda-feira, né? Passear pelo meio daquele povo que nos deixa tantos exemplos,
e às vezes, entendeu, não sabe se quer pronunciar algumas palavras, mas nos traz exemplos de perseverança que muitos de nós, efetivamente, não consegue chegar a um único minuto com a solidez daquelas pessoas. Então, o acordo é um nivelamento de vontades. Né? Por isso que o artigo 335 diz, né? Antes de apresentar a defesa, o juiz vai determinar a audiência de conciliação para ver se as partes efetivamente acordam, né? E o nome de acordo, né? Ele também assopra, né? Do verbo assoprar, de incutir, né? De sentir a presença, de que o acordo, né? Eles acordam, né? Acordam. O próprio tribunal diz acordam, quer dizer, eles conciliam entre si, a ponto de que nós possamos, efetivamente, diminuir o risco. Porque na conciliação, o risco ele não existe. Existe a vontade. Numa sentença, numa continuidade do processo, existe o risco. Né? Porque você passa da função de autor ou de réu para ser um indivíduo persuador. Você vai persuadir aquele julgador ou aquela turma, né? Aquele conjunto de julgadores a efetivamente efetuarem um julgamento que pode lhe ser favorável, favorável em parte, infavorável, né? E sabe-se lá o que mais, né? Porque não está escrito aqui, né? Que a sentença vai ser procedente. Você pode até ter um desenho de que aquele processo, diante da prova, do conjunto de prova que você produziu, ele pode levar, né, uma procedente de parte. Mas você só terá certeza se essa sua ideia mental ela foi produzida de maneira adequada, quando a sentença for colatada. Entendeu? Porque se a gente pudesse definir uma sentença comparando a um ditado popular, quando fala-se de futebol, o futebol é uma caixinha de surpresa. Você fosse igualar a uma sentença e dizer, a sentença é uma surpresa, não é nem uma caixa. Ela é uma surpresa. Porque às vezes você diz, rapaz, eu produzi uma prova tão boa, etc., e a sentença me foi desfavorável. Às vezes acontece ao contrário, eu produzi uma prova mais ou menos e a sentença saiu de maneira que me favoreceu muito maior. Vai saber por quê. Quando você entrar com recurso, aí você vai saber por quê. Onde foi que a sentença pecou, onde foi que o julgamento não considerou. Então, o efeito da conciliação e da própria contestação, né, eles são entrelaçados. Primeiro vem a conciliação, para depois vir a contestação. Então, lembrem-se, carreguem esse poder de moralidade nesse ramo do direito e com todos os outros, né? De que a gente deve utilizar a defesa como uma forma, não é, de impedir de maneira verossímil, ou seja, verdadeira, o ataque do autor. É só ler o que diz o artigo 373. Eu já me referi isso a vocês, eu vou me repetir. Lá diz, o ônus da prova incumbe, inciso primeiro, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, aquele que constitui o seu direito. Nos exemplos que eu dei, né? O autor postulava o quê? A troca de um aparelho, mais dias com o carro, etc. O inciso segundo do mesmo artigo diz, e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Fatos que impedem o direito do autor, fatos que modificam o direito do autor e fatos que extinguem o direito do autor. Eu precisaria dar uma aula, né? Já dei uma aula sobre o âmbito da prova e já me referi a isso, né? Quais são os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então, a contestação ela deve estar focada em 3 artigos. O inciso segundo do artigo 373. Você vê que vem depois, né? Quando você vai falar de ônus da prova, o CPC ele caminha muito à frente. Ele primeiro fala de petição inicial, artigo 319, né? Emenda, ele dá um salto de qualidade.
vai falando das audiências, dos atos processuais, até chegar na contestação. Aí na contestação ele diz, a contestação será apresentada após a conciliação, né? Se não houver acordo, claro. Depois ele diz, o réu deve se manifestar antes do mérito, deve apresentar os seguintes fatos. Artigo 337, incisos 1º a 13º. E aí fala uma série de hipóteses. Depois ele diz, no artigo 341, né, que o réu deve se manifestar precisamente sobre todos os fatos que envolvem a ação. A ação de leis, né, a petição inicial. Inclusive outros, né, outros que não sejam relacionados com a petição inicial, como um ato praticado pelo julgador, um procedimento por ele adotado, que não é o correto. Isso tudo é um espectro, não é, da defesa na sua maior concepção. Então, tanto a inicial como a defesa, independente de quem está fazendo, até o próprio recurso também, futuramente, se a sentença não lhe for favorável, tem que ser construídos, né, baseados, primeiro, se for um recurso, baseado nas provas que levaram a sentença a deferir isso ou aquilo ou outro. Como diz o mais interessante, aquele outros, né? Se for uma contestação, utilizando o trocadilho ou de maneira eufêmica, né, assim, bastante suave, né? Eufemismo é uso da expressão de maneira mais suave, né? Desdizer o que o autor está apresentando como fato, né? Como fato verdadeiro. E não criar uma situação que você não pode provar. Certa vez, faz muito tempo, o processo era... Mas esse fato, geralmente, o desenho nas minhas aulas, porque ele serve de exemplo, até para não servir de exemplo, de mau exemplo, né? Um autor entrou com a execução, na época era um cheque, né, que tinha sido retornado por insuficiência de fundo. Ele reapresentou, o cheque voltou com insuficiência de fundo. Naquela época tinha aquela história de o banco, na segunda apresentação, né, e por insuficiência de fundo, coisa parecida, encerrar a conta. Hoje, isso deixou de caminhar, até pela ausência de cheque. Embora eu conheço gente ainda que ainda usa cheque, né? Bom, a moda hoje é Pix, né? Enfim, maneira de assaltar mais rápido. E aí o que aconteceu? O réu veio contestando, né? O autor, né, abriu a execução, porque o cheque é um título extrajudicial executável de imediato, né? Qualquer que seja o motivo, roubado, insuficiência de fundo, erro na assinatura, o erro da assinatura e da pasta, né? Porque o sacado, né? O sacador ele pode ligar para o dono do cheque e dizer, bicho, a sua assinatura não está batendo, conserta a sua assinatura, tal. E o cara vai lá, conserta e você compensa o cheque ou saca na boca do caixa, sei lá, alguma coisa assim. E o cheque voltou. E aí o autor executou, né? Uma ação de execução direta, de cobrança, né? Execução direta. Não completou 6 meses, e aí o cheque estava valendo. Depois disso, a gente tem que entrar com outro tipo de ação, que eu vou me reservar a falar mais na frente. É uma ação, tem um nome estranho, né? Chama-se monitória, de monitoramento, né? Ultrapassou 6 meses, aí você tem que comprovar a validade daquele documento, para poder, efetivamente, dar-lhes validade. E aí, o executado, né, veio aos autos se defendendo, através de um instrumento chamado embargos à execução. Vocês vão ver mais na frente, né? Lá quando falar de execução, né? Depois de recurso, né? Depois da fase de conhecimento. Isso talvez aí seja o sexto período, alguma coisa assim. Tá? Essa grade oscila tanto. E a alegação do executado, na sua resposta, né, foi de que tinha pago, que o cheque tinha sido compensado, que ele tinha pago, etc., né? E alegou que, conforme, na verdade, ele dizia o seguinte, que não devia mais nada, que a obrigação deveria ser extinta, porque o cheque voltou por insuficiência de fundo, ele não tinha como negar, mas que ele havia recomposto ao autor, né, o exequente, né, na época, com um depósito na conta, né, e que esse documento estava em anexo. Bom,
supostamente, né, à primeira vista, né, estávamos diante de um pagamento, né? Então, podia-se pensar que o autor estava litigando de má-fé ou coisa parecida, né? Muito embora que aí ainda tinha a história de que, mesmo que houvesse sido pago, havia o constrangimento, né, de ter depositado o cheque e o cheque não tinha fundo, depositou de novo, o cheque não tinha fundo, e passaram tantos dias, aquela história toda, né? Na época de uma inflação galopante, aquelas conversas todas. Só que essa defesa era a materialização da litigância de má-fé, porque a defesa veio apenas acompanhada de uma procuração, subscrita por um advogado, que, efetivamente, tem corresponsabilidade em relação a isso, porque subscreveu a petição, e aí se tem o que é a lide temerária, quando um advogado, né, patrocina determinadas causas sem ter determinados cuidados, e a litigância de má-fé porque houve alteração da verdade, ele utilizou de um instrumento, que era, né, os embargos da execução, para alterar a verdade dos fatos, para conseguir o objetivo legal. Porque não existia nenhum tipo de pagamento. Esse documento nunca apareceu nos autos. E aí o próprio juiz, né, abriu vistas apenas para fazer o contraditório. Fale o autor sobre a defesa, a réplica, né? Apresentar o que chama de réplica. Embora que nós só temos até a réplica, né? Que cabe ao autor fazer quando o réu apresenta a contestação, né? Tréplicas e quatréplicas e razões finais, isso são procedimentos e atos de ordem penal. E aí o autor se manifestou, né? Demonstrou que não existia nenhum tipo de documento, levantou a litigância de má-fé e o juiz encerrou, não tinha mais prova para produzir nenhuma, e julgou, né, improcedente os embargos e condenou o autor, né, a pagar o valor devidamente corrigido e mais a litigância de má-fé, né, por ter alegado na defesa um fato que não existia. Vejam a capacidade de construção, né, da inveracidade das alegações. Dizer numa defesa que a ação deve ser extinta ao réu, né, incube, né, o ônus da prova incube ao réu, quanto aos fatos, impeditivo, modificativo ou extintivo. Dizer numa ação, numa defesa, numa resposta, nos embargos à execução, que é a resposta numa execução do réu, que o processo deve ser extinto, porque aquele executado, né, que não deixa de ser um réu, ele pagou e que aquele documento estava sendo anexado aos autos. Não se trata de mero esquecimento, né? Não, porque não juntou com a defesa, houve esquecimento, mas aqui está o documento, coisa parecida. Não. Isso é absolutamente o cúmulo do absurdo jurídico. Porque se criou uma inveracidade jurídica. Por que uma inveracidade jurídica? Porque mesmo sabendo das consequências que seriam aplicadas por atos antijurídicos, isso é inveracidade jurídica, atos antijurídicos, né, que refogem à legalidade, ao princípio da boa-fé, né, se encaminham na direção da litigância de má-fé, da lei temerária. Houve-se, por bem, alguém escrever em nome do réu, do executado, e produzir uma falsidade ideológica, de ideias. A ideia é que havia o pagamento e que o processo seria extinto, quando na verdade não tinha nenhum documento. Por isso que eu digo a vocês, né? O mundo está dividido entre o bem e o mal. O levar vantagem em tudo e o ser, não é, coerente. Mas há o que levou essa pessoa a fazer isso tudo, etc. Sabe que a coisa, né, a coisa não vai ter essa caixa de ressonância, não vai replicar de maneira adequada, mas fez. Então, a contestação, ela não pode ser um fim em si mesmo. Não, a minha finalidade é só evitar a revelia e eu vou apresentar uma defesa de qualquer jeito, e aí depois eu vejo
como a coisa se resolve. Amigo, por que você não tenta um acordo? Se você sabe que está inventando a história, né, essa sua invenção, ela não vai ganhar o prêmio Nobel. Nem da paz. Não é? Ela vai lhe causar um prejuízo maior. Porque além de você ser condenado, né, você pode ter sua condenação aumentada por, coerentemente, produzir uma defesa inverossímil, né? Recheada de fantasias jurídicas. Ou seja, devaneios. Né? Devaneios jurídicos. Invenções. Bipolaridade jurídica. Então ele diz, doutor, bipolaridade jurídica, isso é um ataque de... Não. Porque a pessoa que faz isso até tem dupla personalidade. Porque apresentar uma defesa para ganhar tempo, sabendo que vai condenar, tem a conivência do réu. Ou então o réu não está sabendo de nada. Contratou, o cara, não, vou defender, deixa comigo, você quer mais lá, barato, tá. E, na verdade, não é bem assim. Você percebe a amplitude de contestar? Eu presumo que sim. Né? Não há esse contorno jurídico, né, que possa o contornar juridicamente o fato, é contestá-lo, como diz o artigo 3732, né, mostrar um fato que o impede de continuar vivo, né, um fato alegado pelo autor, mostrar ou demonstrar um fato que o modifica o ato, o fato alegado pelo autor, ou extingue o ato praticado pelo autor. Essa é a essência da defesa. E não construir veracidades. Embora nós estamos vendo, né, que algumas defesas, né, inclusive hoje, as defesas são repetições de outras defesas, são modelos de computador. Né? Existem escritórios que já sabem alguns modelos de ações de alguns advogados. E eu quero falar, quem é o advogado da parte? Cara, isso é fulano de tal. Bom, já sei qual é o que é que ele está pedindo. Veja aqui, é aquele modelo aqui. É um banco de dados para advogado. E isso as pessoas acham que estão fazendo uma grande coisa, é um favor excelente que estão fazendo. Por quê? Porque a defesa é sempre repetitiva. E comete, não raro, os mesmos erros. Que para o bom advogado que está no lado do autor, né, e já conhece como o réu vai tratar a questão, ele já tem uma resposta efetivamente que, não raro, não é, já afunda um pouco da tese jurídica apresentada pela defesa. O mundo não é dos sabidos. O mundo é dos justos. Fazer justiça, praticar o bem, ajudar, ser caridoso, entendeu? Ser pobre de espírito, que muita gente acha que a pessoa que não tem fé, e é completamente diferente, são aqueles que são humildes, né? Carregam a mesma situação para o campo jurídico, para o campo médico, para o campo arquitetônico, e assim sucessivamente, né? Porque nós devemos fazer o possível para que não seja a nossa honra não seja maculada. Pelo contrário, ela seja exortada como de boa índole. Né? E não estar inventando história para estar ganhando dinheiro para isso, para aquilo outro. Estou dizendo que dinheiro não é bom, não é? Mas você pode ter outras maneiras de conseguir isso e ter um lugar ao sol e à sombra, não para passar a vida sentado, mas para lutar e aquele local para um descanso momentâneo, né? Que a vida assim reclama. Razão pela qual, né, a gente pode pensar o seguinte, apenas relembrando. Penso que, em relação à defesa, nós ficamos em bom estado de interpretação. Né? Não há muito o que dizer, além do que já foi dito, né? E não há necessidade de se aprofundar tanto em livros, né? Porque o próprio CPC, ele nos interpreta. Eu sei que muita gente gosta de escutar a voz do livro, né? Entendeu? Tá? Escutar a voz do livro, escutar o que os autores dizem, pesquisar na internet, isso é bastante salutar, bastante adequado.
Mas quando o texto da lei nos faz entender de maneira muito mais rápida, né, nós não vamos ler o quê? 50 páginas para entender o lógico. Por exemplo, contestação é a resposta do réu, qualquer que seja ele. Tá? Isso quem disse foi Ponce de Miranda, em um dos seus tomos, acho que salvo engano, o 32º, na sua coleção de 65 livros. Né? Claro, eu não tive oportunidade nem tempo de ler todos, né, mas li uma grande parte deles. Né? E reconheço que alguns deles eu tive muita dificuldade para entender, porque na época que eu li eu era um jovem advogado e ainda não tinha um conceito, como os senhores também não terão, quando saírem dessa faculdade, não terão um conceito do que é direito, terão um conceito muito superficial. Por isso que se nas aulas que serão ministradas em várias disciplinas, se não houver um aconchego com a prática, vai ficar muito difícil interpretar certos conceitos, né? Porque se nós colocarmos 5 ou 6 livros aqui numa mesa e formos procurar a resposta sobre um tema fácil desse, contestação, alguns autores vão fazer um conceito que vai nos enfadar a todos e nós vamos terminar, não é, bocejando e às vezes até tornando desprezível aquele conceito. Não, eu já entendi mais ou menos, não vou, nem vou ler muito isso ou coisa parecida. O que nós precisamos é entender que a contestação é a resposta do réu, limitada ao que diz o inciso 2º do artigo 373, associada às hipóteses previstas no artigo 337 e consumada no que diz o artigo 341 do CPC, todos do CPC. Então, dentro das hipóteses, vou citar só algumas, né? Não vai dar para narrar todas, né? Porque não que não haja capacidade dos senhores, muito pelo contrário, né? Eu me vejo muita vontade em apresentar essas aulas para os senhores, porque eu sei que me entendem com facilidade e eu faço sempre o possível para me expressar de maneira bastante sucinta, né? Talvez quando vocês estiverem no após, né? No mestrado, né? Quem sabe até no doutorado, e se a vida nos fizer encontrar novamente, como ocorre com as pedras, nós tenhamos uma discussão um pouco mais aprofundada e mais acalorada em relação a algumas temáticas que os senhores vão, né, desenvolver ao longo desse curso, inclusive em outras disciplinas que seriam apresentadas e os senhores tomarão como de adoração inicial, né? Algumas disciplinas lhe tomarão por paixão, né? Gostar disso, gostar daquilo e tal, né? Enfim. Mas, dentre as hipóteses, né, que nós temos, são 13, na verdade, né? Então, são muitas para, talvez, teria uma aula muito extensa para isso. Eu vou me ater a algumas, né, que são mais usuais, tá certo? A primeira delas, nós já falamos, que é a ilegitimidade da parte, né? Parte ilegítima, funcionar, tal. Uma outra é a incapacidade da parte, aquela história que a incapacidade, na verdade, não se confunde com ilegitimidade. Né? O que diz o artigo 338 não se aplica à hipótese de incapacidade, que está previsto no inciso 9º do artigo 337. A incapacidade é da parte. Por exemplo, um menor não pode vir a juízo sem estar representado ou assistido. Essa adoção jurídica está no Código Civil Brasileiro, né? A capacidade postulatória. E nós vimos lá, né? Nos artigos 2º, né? Capacidade e legitimidade das partes. 2º, 16º e 17º, né? Quando nós falamos sobre essas hipóteses da função social e do impulso, né? Que a parte deve ter para provocar uma ação, né? E, consequentemente, o Estado, né? A função social impulsionar o direito. Então, a legitimidade da parte, ela vem na direção de que aquela parte, o autor, tá? Ou talvez até o réu, né? Porque a legitimidade da parte, ela excepciona como um todo as partes que se envolvem na lide,
mas geralmente, na sua maioria, a incapacidade está direcionada ao autor. Eu estou falando direcionado ao autor porque acontece mais, né? Isso não quer dizer, repito, que não, o autor não possa, em sua réplica, a contestação, ele dizer que aquela parte que está contestando é ilegítima ou não tem capacidade para isso. Então, a incapacidade ela começa o quê? Pela menoridade. Então, até 16 anos será representado, né? Que é relativamente incapaz, ou é incapaz diretamente, desculpe. De 16 a 18, relativamente capaz, será assistido. Então, se um menor vem a juízo movendo uma ação sobre qualquer aspecto, né? Uma ação de cobrança na área civil, uma ação de reconhecimento de paternidade, uma ação trabalhista e por aí vai, se ele vem desacompanhado dessa parte, da parte que o legitima, ele é considerado incapaz. Então, há uma incapacidade da parte. E isso pode ser levantado pelo réu antes dele enfrentar o mérito. O que é o enfrentar o mérito? Aquilo que é aquele menor que está no local errado, ou seja, não tem capacidade de postulatória, essa incapacidade da parte é capacidade para postular em juízo, né? Entendeu? Para ir a juízo. É o que a gente viu lá no artigo 16, né? 17 e o segundo, né? Para ir a juízo tem que ter legitimidade e interesse processual, né? Então, o menor não pode ir a juízo, né, desacompanhado ou a representação esteja irregular. Então, em preliminar, antes do réu, efetivamente, ele enfrentar o mérito daquilo que o autor pede, ele vai levantar uma preliminar, né? Que ela, preliminar é um pedido que antecede o réu, né? Ou, desculpa, antecede o mérito. E nessa antecedência do mérito, o réu, ou o litisconsorte, que estiver no polo passivo, né? Pode ser levantado por qualquer uma das partes. Vai dizer o juiz que aquela parte, né, que o processo deve ser extinto, olha aí, a extinção, porque há um impedimento. Ó, vou pegar as três hipóteses do artigo 373.2. Levantar uma preliminar dizendo da ilegitimidade da parte. O autor é menor e veio desacompanhado do representante legal, ou então a representação ou assistência aqui se encontra nos autos, é deficiente, não se trata de não se comprovou e o representante ou o assistente, ele efetivamente detém o poder para representar, né, para acompanhar o menor. Então, aí é um fato distintivo, de modo que deve ser extinto o processo. Por quê? Porque há um impedimento, a incapacidade, né? E esse impedimento vai extinguir o processo e vai modificar o direito do autor. Ou seja, o processo vai ser extinto, se o juiz assim entender, ele pode extinguir, e o autor vai ter que regularizar essa representação. É claro que tu vai ver mais na frente que o juiz pode, até de ofício, né, independente de haver manifestação do réu, ele pode estabelecer que o réu modifique essa sua situação, regularize. É só dar uma lidinha nos artigos 320 e 321, que diz que não estando a petição inicial de conformidade com o artigo 319, inciso 1 a 7º, o juiz pode determinar a emenda da inicial, né? Ele diz, intime-se o autor para emendar a inicial e regularizar a representação, né? Ou regularizar a sua capacidade postulatória no prazo de 10 dias, né? Ou então esperar que o réu se manifeste, né? Se manifeste e, efetivamente, alegue isso. Também, se o réu não alegar, operar-se-á o que a gente já viu, né? Que se chama de preclusão, né? Preclusão. Desculpa, mas o pessoal aqui fala um pouquinho alto aqui no escritório, estou numa semi-reunião aqui, aí sempre tem um que aumenta o volume. Bom, mas não atrapalha muito, né? Isso é salutar. Então, o que acontece, na verdade? Essa é a essência jurídica, né, que a gente vai encontrar. Então, a incapacidade da parte, ela se resolve dessa maneira. É por isso que os fatos que estão listados no artigo 373, ele efetivamente, né, se interligam. Fato impeditivo, modificativo
ou extintivo. Às vezes eu posso ter um fato, um só, abrangendo os três. Às vezes só um fato resolve, né? Só um aspecto. Não, eu vou levantar uma preliminar porque eu quero extinguir esse processo. Não, vou levantar uma preliminar para impedir que a ação ande. Vou levantar uma preliminar ou vou invadir o mérito alegando um fato modificativo. Então, ou eles se entrelaçam, né, quando da realização da defesa, ou do contrário, eles se individualizam. Você pode escolher uma das hipóteses para apresentar a sua resposta. Ok? Então, essa incapacidade da parte é a incapacidade postulatória. E ela, não é, acompanha também outra hipótese, duas hipóteses que estão previstas no inciso 11º do artigo 337, que é a ausência de legitimidade ou de interesse processual, né? Tá? Elas se aproximam, a incapacidade da parte, ela se aproxima, não quer dizer, são coisas diferentes. Incapacidade é uma coisa, tá? A ausência de legitimidade é outra, tudo isso se aplicando ao autor, né? Ou interesse processual. Né? E essas duas hipóteses, legitimidade e interesse processual, nós já vimos, né? Lá no artigo 16, né? No artigo 2º, por conta da hipótese de impulsionar a ação, né? Se você não tem interesse, você não pode estar ajuizando a ação. Você vai ter, não, estou entrando com a ação porque eu quero quero apenas que o réu declare isso. Bom, mas quem é você para ter? Qual é a legitimidade sua? Você não participou do ato, você não sofreu constrangimento com o ato, então, com o ato praticado, você não sofreu nenhum tipo de constrangimento, você não é parte legítima para isso. Então você não tem interesse processual. É exatamente isso, a ausência de legitimidade. Não, porque eu represento a minha tia. Sim, mas a sua tia é doente, ela é tutelada, é curatelada, ela tem algum problema que não possa ter legitimidade ou interesse, né, para vir a juízo? Não, eu apenas quis entrar no nome dela porque ela mora no interior. Não, meu amigo, você não tem capacidade para entrar no nome dele. Você não pode responder pelo direito de outrem, se o outrem, né, se aquele outro a quem você supostamente representa, lhe concede poderes para tal ou está na sua dependência jurídica processual. Não é bem assim que a coisa funciona, né? É por isso que não é só, não, eu vou querer entrar com a ação e eu tenho toda a legitimidade do mundo, eu tenho interesse de fazer. Não, você precisa provar que você tem interesse. O direito, entendeu? Ele existe, ele está dormitando, ele dorme nos códigos, né, nas leis, na própria jurisprudência, mas ele não lhe dá o direito, e agora é o aspecto formal, né, o aspecto jurídico, de que você pode entrar com qualquer tipo de ação. Quer dizer, poder pode, né? Porque ninguém vai lhe impedir, a própria Constituição lhe dá esse direito. Mas de entrar com a ação e conseguir um resultado positivo, que eu não falo nem sentença, você pode entrar com a ação e até o próprio juiz de ofício extinguir o processo. Essa pessoa não tem legitimidade, essa pessoa não tem capacidade, tá? Essa pessoa não tem interesse processual. É uma pessoa absolutamente distante do formalismo jurídico. Ela não está caminhando corretamente, a ação não é uma ação adequada. Às vezes até uma ação adequada transforma, né? A ausência, né, demonstra a ausência de interesse processual. Você, quando abandona o processo, você perdeu o interesse processual. O juiz manda você indicar o endereço do réu, por exemplo, você não indica. O juiz, de ofício, manda citar por edital, não encontra o réu não aparece. Aí manda você novamente informar o paradeiro e você não adota nenhum tipo de procedimento. Então, falta interesse processual. Entendeu? Você entrou com várias ações e o processo foi arquivado, aí você sofre o que a gente chama de perempção, está lá no inciso 5º do artigo 337. E assim vai. Na condição jurídica, nós vamos levando uma essência de confusão no sentido de inadequação. Porque se nós lermos efetivamente o artigo 337, nós vamos ver que todas as hipóteses que ali estão, né, elas conduzem a uma fração menor
né, ou uma possibilidade maior de que a ação ela não chegue ao seu desiderato, ou seja, ao seu final, à sua vontade, à vontade da parte. Porque pode faltar, né? Tanto pelo autor quanto para o réu, porque esse artigo se aplica, né? Embora fale que o incumbe ao réu, né, antes de discutir o mérito alegar, isso também, uma dessas hipóteses, pode ser alegada pelo autor em direção ao réu. Por exemplo, você está contestando a ação, você não tem legitimidade para isso. Você não faz parte da relação processual. Você entrou no processo para dissuadir, né? Ou então está entrando no processo para tumultuar. Você não consegue comprovar que você está, ou foi chamado ao processo, entrou desavisadamente, ou então, efetivamente, apenas está no famoso se colar-colou. Não, eu vou apresentar uma contestação aqui, dizendo que eu tenho essa relação, quando, na verdade, deram a luz aqui agora. Ainda bem que escutaram. E aí, sugestiona um lado que não é muito adequado. Na verdade, nós temos que ter cuidado, não é, com essas hipóteses aqui. Por exemplo, eu já ouvi casos em que o autor entrou com ação, né, e ele era menor. E ele entrou com ação e ele assinou a procuração. Né? Isso está na segunda hipótese do inciso 9 do artigo 337, que diz defeito de representação. Como é que o menor pode assinar uma procuração, se ele é menor, ainda sendo relativamente capaz, entre 16 e 18? Assinou a procuração. Por quê? Porque qual foi a alegação, em tese? Que quando a ação foi distribuída, né, quando o processo andasse, depois de um mês, ele seria, ele iria adquirir, ou adquiriria a maioridade. Amigo, no momento que você protocoliza a ação, né, você faz litigiosa coisa, você interrompe a prescrição e afasta a preclusão e a decadência. É só ler o artigo 104, quando se trata de advogado. Como é que o menor pode... É menor, assinou a procuração, quando ele entrou com a ação, no momento que ele entrou, ele era menor. Ele tinha que estar representado ou assistido. Mas ele assinou a procuração, supostamente dizendo, não, quando o réu for citado, quando marcar a audiência de conciliação, eu serei maior, eu já completei 18 anos ou coisa parecida. Quem foi que disse isso? É o direito de arriscar, é? Jus arriscendi, né? Trazendo a matéria para o velho e querido latim, né? Esquecido porque não aprendeu, lei morta porque não conseguiu vê-lo em vida. Jus arriscendi, não vou arriscar. E direito não se arrisca, o direito se persuade, já disse a vocês várias vezes. De modo que, não é? A gente pode até conciliar, eu até posso clarear mais, quando se trata de defeito de representação, essa incisão que é feita pelo inciso 9 do artigo 377, ele diz falta de representação, não é? Defeito, ele chama de defeito, né? Porque essas hipóteses são todas de defeito, em tese. Ou falta de autorização. Quer dizer, como é que o menor pode assinar uma procuração se ele não tem autorização para estar em juízo? Ele só poderia estar em juízo autorizado pelo um representante, né, até 16 anos, ou então assistido, se ele tiver 16 a 18 anos. Então, falta de autorização, e ali poderia colocar, né, jurídica. Porque o direito, ele começa a existir no momento em que você ajuiza a ação, você protocolizou a ação, está valendo. Já tornou a coisa litigiosa, em tese, né? Exceto se for uma ação de caráter consensual, né? Uma rescisão, por exemplo, de uma união estável em caráter consensual pelas partes, tá? Pode ser feito juridicamente, né? Foi até uma das perguntas, em hipótese, a gente colocou separação consensual, né? Mas era de união estável, porque separação consensual não existe mais, né? É divórcio direto. Então, isso aí poderia ser uma hipótese. Né? Mas a falta de autorização, né, quando você entrou com a ação, acabou-se, litigiosa coisa, tornou o juízo prevento, entendeu?
afastou a prescrição e assim vai. E aí pode, a partir do momento em que o juiz determina a citação, ele presume que você tem legitimidade, que você tem capacidade, que você tem interesse processual, que há uma autorização legal para você estar em juízo, que você não é parte ilegítima, não é? Enfim, que aquela é a primeira ação que você está entrando, você nunca entrou com mais de uma ação buscando o mesmo direito, a gente chama de dispendência, né? Que esse processo não é mais um, você já teve um processo anterior, já fez, e por aí vai. Então, que aquela justiça não é incompetente, né? Você está entrando com, por exemplo, com ação no foro competente, é a justiça estadual, é a justiça federal, é a justiça do trabalho, é o Tribunal Regional Eleitoral, né? É a justiça militar e por aí vai. Então, não existe incompetência da justiça ou coisa que nem absoluta, nem relativa, que vocês vão ver futuramente, isso, não é? Então, via de regra, essa é a essência jurídica processual. Né? De modo que há muito a se falar, né? Mas eu estaria. Eu até estava observando o conteúdo programático, né? Nós já vencemos o conteúdo programático, né? Até porque 3 horas, né, em sequência, né, dá para se falar muito, né? E nós vencemos, já entramos em grande parte do processo de conhecimento que vocês vão ver no período posterior, né? Mas repito o que já disse em outras aulas, né? Isso é muito bom porque vocês terão uma oportunidade de, de efetivamente criar, né, uma essência de aprendizado rápido, tá? Vou mandar aqui carregar. Colocar ele, por favor, tá já, a bateria está já indo embora. Então, o que é que... Foi, valeu. Falamos já. Então, na verdade, né, isso é muito bom, porque nós já entramos em quase 20%, 20 e poucos por cento da temática do conteúdo da outra instância, né? Da outra instância, eu estava falando da instância da outra área de concentração do Código de Processo Civil, que é o processo de conhecimento, que nós já falamos aqui, que vocês verão, né? Mas eu tenho a intenção de continuar até quando nós pudermos até quando nós temos aí 4 aulas até chegar à avaliação, acho que é isso, 4 quarta-feiras, né? E nós teremos tempo suficiente para fazer uma reprodução, etc, né? E é sempre muito bom antecipar o conhecimento, porque quando o colega que for ministrar essa disciplina, ele estacionar diante de um artigo, de um assunto, né? Que ele mencionar, né, você automaticamente vai buscar no seu download jurídico, né, a resposta imediata. Né? Porque se você aprendeu alguma coisa, efetivamente, ele vai voltar. Né? Isso é como uma lembrança. Não é? As lembranças boas, as lembranças que não são muito boas, mas a gente, né, a mente humana ela é muito prodigiosa. Né? Ela nos faz transportar, e juridicamente falando, é uma pura verdade, nos transportar a temas, a temáticas, né, que nós aprendemos ou lembramos quando se fala, por exemplo, quando se fala em ônus da prova, você já sei o que é, entendeu? Quando falar inversão do ônus da prova, você vai ter uma lembrança, pode ser até que não tenha com tanta intensidade, né? Mas você vai lembrar que já escutou isso em algum lugar, né? Então, se você tiver com maior profundidade, se esmeirando, e eu acredito que vocês continuem assim, efetivamente vocês encontrarão a resposta imediata, né? Ao menos na sua delicadeza jurídica em se lembrar de algumas passagens, né? E aí não será nada novo. Essa é a minha intenção também, não é nada novo. Então, por hoje, eu encerro agradecendo, né? Espero que possam antecipar, se puderem fazer isso. Né? Hoje eu atendi um pedido da Carol e também de algumas pessoas, né? Mesmo no momento ainda um pouco muito delicado, com essa perda que ainda me aflige, né? Ainda me alcança, mas vai passar, eu tenho certeza. E antecipei, né? A atividade, né? Tem tempo suficiente para fazer isso aí, né?
Algumas pessoas já fizeram, eu vou pedir apenas para colocar no portal para que eu possa pontuar. Ok? Então, boa semana. Na próxima semana nós estaremos ao vivo e em cores, com as graças de Deus, respondendo as perguntas que porventura estejam guardadas aí na mente dos senhores. Muito obrigado pela compreensão, agradecido a todos, né? E em breve a gente se encontra. Tenhamos todos uma boa noite. Assim seja.